Subi uma subida, visualizei um cenário onde as nuvens engoliam umas montanhas, desci uma descida, dobrei à direita, cheguei no teatro. Lá, entrando um labirinto de corredores, atrás da cortina preta, estava eu, em cima de um palco. Um soalho velho e um pessoal formando um círculo me chamava para a roda. Eu meio de canto, até um pouco tímida, coisa que eu não costumo ser, mas fiquei um pouco cabreira, como a gente diz lá no Rio Grande, e comentei com o professor. Eu acho que hoje eu só vou olhar, né? E aí ele virou para mim e disse: Não, não. Olhar você vem em dia de peça e senta lá, ó, lá na plateia. Quando você tá aqui em cima, você vem para trabalhar. E eu pensei, ok, tudo bem. E me enturmando, fizemos uma dinâmica de bolinhas de ping-pong. E naquela dinâmica eu fui me soltando. Essa é a primeira impressão que as pessoas têm de mim. Ela é tímida e quieta. Mal sabem que eu falo pelos cotovelos. Mas eu percebi que eu precisava de um pouco mais de tempo para estudar o ambiente, conhecer as pessoas. E aí, naquela dinâmica, isso aconteceu. Eu comecei a me entrosar um pouco mais, fizemos uma dinâmica em dupla. O mais curioso é que eles estavam no meio de uma peça. E após a dinâmica das bolinhas, eu descobri que eu não tenho nenhuma coordenação motora. Eu já sabia um pouco isso, mas isso foi essencial para me mostrar o quanto de falta dela tinha em mim. E que o teatro trabalha memória, coordenação motora, comunicação, agilidade, tanto de pensamento quanto de movimento, isso a gente já sabe. Mas é muito curioso quando você tá em cima de um palco e isso exige de você, sabe? E eles já estavam no meio de uma peça, né? Eles já estão ensaiando uma peça. E eu ganhei um roteiro, acho que até tá aqui, ó. Peraí, segura aqui. Eu ganhei esse roteiro aqui e eu já ganhei um personagem, né? Que é como se fosse um personagem coringa, que eles dizem que tava ali disponível para se alguém entrasse. E eu já fui pro flow, né? Já fui participar. E aí a gente tava lá encenando, já em alguns minutos depois eu já estava totalmente ambientada no lugar e já participei com eles do ensaio, da peça que eles estão ensaiando. E é muito curioso porque algumas habilidades que nos faltam, elas só são escancaradas quando a gente precisa delas. E algumas que nos sobram, elas são potencializadas, né? Ao longo da minha vida eu vi que eu era uma pessoa expressiva, né? E no teatro isso se faz mais presente ainda, porque o teatro é isso. Ele é expressão, ele é... Quando você vê uma peça, você só não ouve a voz. Você vê a cena acontecendo, né? E foi assim, duas palavras. Incrível. Foi incrível essa experiência, porque eu não só vivi ela em um primeiro instante, porque eu fui fazer uma aula experimental, mas foi como se aquilo sempre tivesse feito parte de mim, sabe? Tipo assim, sabe quando tu chega em casa? Parece que foi isso que eu senti. Eu não sei ainda se o teatro vai ser uma grande parte, uma grande peça da minha vida, mas eu sei que eu descobri ali no palco algumas habilidades que eu não sabia que tinha. E isso me fez refletir sobre quantas vezes na vida a gente diz que eu não levo jeito, eu não sou boa nisso, eu não tenho dom. Nossa, como eu escuto essa frase. Eu não tenho dom para isso.
quando na verdade você nunca experimentou algo diferente, teve uma experiência diferente para dizer que aquilo, nossa, eu acho que isso aqui é legal, eu acho que isso aqui eu sei fazer, ou eu acho que nisso aqui eu tenho mais facilidade, porque eu sou facilmente acessível, é fácil se comunicar comigo. Mas como eu me deparei num ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumada. O professor até comentou: já fez teatro alguma vez? Eu disse não. E por qual motivo decidiu vir fazer? Eu disse: olha, além da curiosidade, eu creio que tem muitas coisas em mim que podem ser trabalhadas, que o teatro pode contribuir, né, para minha vida. E aí ele disse: ah, entendi. E eu fiquei refletindo sobre isso, né, sobre quantas vezes nós não sabemos que temos algumas habilidades por não estar em locais que exijam elas de nós, e quantas vezes alguns locais despertam em nós coisas que nós não sabíamos que éramos. E você, que coisa que existe aí dentro que você ainda não descobriu, simplesmente porque nunca se permitiu experienciar? Obrigada pelo café e até a nossa próxima conversa.